Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal. Essa é uma iniciativa minha. Desde muito tempo eu tenho pensado em produzir material de videoaula que pudesse ajudar na formação dos nossos alunos ou contribuir com um material adjacente ou auxiliar às disciplinas. E uma delas é a Fisiologia Humana. A disciplina de Fisiologia Humana eu trabalhei por muito tempo com essa disciplina quando eu estava em Minas, mas tem 8 anos que eu me afastei desde que eu cheguei a Recife, mas eu resolvi preparar um conteúdo dessa disciplina baseado no livro do Guyton, tratando de fisiologia médica. Então, seguindo e acompanhando tudo que ele traz, e a gente vai tentar fazer um videobook desse conteúdo, trazendo cada capítulo em mini sessões de vídeo com explicações, uma tentativa de trazer ou tentar traduzir de maneira mais simples o conteúdo desse livro, que é muito rico e muito importante para a formação do educador físico. Então, vamos lá, e a gente está aberto a críticas e sugestões, e falem conosco aí no nosso chat, envie e-mail, se quiser, o meu e-mail está aqui, de contato, né? Façam contato, caso queiram enviar alguma informação, alguma solicitação de alguma explicação extra, ok? Então vamos lá. Então a primeira parte que a gente vai falar é falar da célula, da organização funcional e o controle desse meio interno, né? Como é que o corpo funciona, como é que é essa questão da fisiologia, o que é a fisiologia em si, é o primeiro capítulo do Guyton. Então, primeiramente a gente começa com o conceito de fisiologia. A fisiologia estuda tanto a estrutura quanto a função, essa relação da estrutura e função, como que funciona, desde a parte mais micro até a parte mais macroscópica do corpo, vamos dizer assim. Então, em termos de conceito, é a ciência que visa compreender o funcionamento dos organismos vivos e suas partes. Então, para tentar compreender o todo, a gente tem que entender o que é uma célula, né? Conhecer essa célula e conhecer seus componentes e seu funcionamento. Então, a célula basicamente é uma unidade básica da vida, né? Ela é a unidade básica funcional do ser vivo e a gente possui de 75 a 100 trilhões de células. As células vão possuir funções especializadas e essas funções especializadas vão formar os tecidos vão formar os órgãos vão se agrupar em funções semelhantes ou funções que têm uma característica em comum e vão formar os sistemas corporais e os sistemas eles vão formar o corpo de uma maneira geral. Então, quando a gente olha para essa imagem que é disponibilizada aqui no canto, basicamente ela aponta aquilo que a gente acabou de comentar. A gente tem um conjunto de células, esses conjuntos de células vão se agrupar por similaridades que vão se especializar e vão formar esses tecidos. Esses tecidos vão se agrupar e vão formar os órgãos se agrupam em unidades de similaridade em relação à função e esses sistemas eles formam o corpo humano como um todo. Em relação à célula especificamente, né, tudo que a gente pensar em célula, a gente está pensando no corpo. Né? Então, quando a gente fala que a função da célula é a manutenção equilibrada do meio interno, então toda célula ela possui uma membrana e essa membrana ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite a entrada ou não de certas substâncias. Né? Então, ela controla o que entra e o que sai. Então, essa é a manutenção equilibrada do meio interno. Da mesma forma que a célula faz isso, se a gente é formado de célula, então o nosso corpo também é capaz de manter equilibrada uma manutenção, né, um equilíbrio constante das funções internas. Aquisição de nutrientes, a célula também é capaz de adquirir nutrientes do meio externo, digerir esse nutriente, aproveitar o que é importante
e eliminar o que não é o importante. Então, ela é capaz de excretar os produtos indesejáveis a partir do seu metabolismo. Ela possui proteção contra invasores, então se ela permite entrada ou não, se ela permite a entrada de algum ser que não faz parte daquele meio, nós temos células de defesa que provavelmente vão atuar e vão tentar eliminar esse invasor, e as células têm capacidade de reprodução. Então, em relação ao corpo humano, quando a gente fala de volume, o Guyton traz esse tópico, né? Volume e composição dos líquidos corporais. Então, o Guyton coloca que o corpo humano ele tem de 50% a 70% de água corporal. Então, eu coloquei um exemplo aí. Uma pessoa de 70 quilos, geralmente ela pode ter de 35 a 40 quilos somente de água. Dessa água corporal total, ela é dividida no líquido intracelular, mais o líquido que está fora da célula, chamado líquido extracelular. O líquido intracelular ele corresponde a 2/3 do peso corporal total, ou da água corporal total. Então, a gente tem muita água dentro da célula e 1/3 da nossa água total está fora da célula. O que diferencia esse leak e leque? E por que é importante a gente saber isso? Porque lá na frente a gente vai estudar potencial de membrana e potencial de ação. E aí, para compreender como que ocorre o potencial de membrana e potencial de ação, a gente vai tentar lembrar o que compõe o leak e o que compõe o leque. Então, o que compõe o leque? O leque é o líquido extracelular. O que compõe esse leque? O leque é composto do plasma, que é o sangue circulante, e o líquido intersticial, que é o líquido que está em contato diretamente com a membrana celular. O que contém esse líquido intersticial? Ele contém íons, como o sódio, por exemplo. O sódio é um íon que está presente no meio, ele é abundante no meio extracelular. O íon cloreto, o íon bicarbonato. Mas a gente também tem oxigênio, a gente também tem glicose, a gente tem ácido graxo e a gente tem muito aminoácido, que geralmente vem da nossa alimentação. Então, eles vão ser digeridos, né? Os macronutrientes vão ser digeridos, o carboidrato em glicose, a gordura em ácido graxo e glicerol e a proteína em aminoácido, e vai correr pelo plasma, vai passar para o líquido intersticial e vai estar em contato direto para a membrana. E a gente vai entender como é que esses elementos conseguem entrar na membrana e nutrir a célula. E dentro da célula, a gente tem o que a gente chama de citoplasma, né? Que é um volume aquoso de água. E a gente possui também glicose, a gente também possui ácidos graxos, aminoácidos, só que em menor quantidade, porque a célula vai estar usando para formar a sua molécula de energia, que é chamada de ATP. Mas dentro da célula a gente tem o potássio. O potássio é um íon que tem muita quantidade dentro da célula, né? Se nós temos muito sódio fora da célula, dentro da célula a gente tem muitos íons potássio, íons magnésio e íon fosfato. Tá? Então vamos guardar isso, que lá na frente a gente vai precisar, quando a gente for falar de potencial de ação e potencial de membrana, a gente vai precisar dessas informações. Então aqui a gente tem uma tabela que é proposta até pelo próprio Guyton, eu peguei ipsis literis lá. Então a gente tem aqui que o sódio no líquido extracelular ele tem uma abundância muito grande, 140 mQ, e o líquido intracelular tem 14. A gente está vendo que o potássio tem muito pouco no líquido extracelular e tem muito no líquido intracelular. A gente percebe que a quantidade de água é praticamente a mesma, né? A gente percebe que o pH tem uma leve alteração. O cloro, a gente tem muito cloro fora da célula e pouco cloro dentro da célula, e assim vai. Então, o mais importante inicialmente é guardar essa relação sódio e potássio, porque eles são muito importantes e a gente vai entender por que eles são importantes. Eles são importantes para
para a gente entender a transmissão do impulso nervoso. Eles são importantes para a gente entender a contração muscular. Que além do sódio e potássio, a gente vai ter a participação do cálcio. Então, eles são muito importantes para a gente poder compreender como é que funciona esses mecanismos dentro da célula. Bom, e aí o Guyton traz o conceito de homeostase, né? Porque vocês viram que existe ali uma condição, né, que a célula talvez chama isso de constante, que é basicamente, né, essa quantidade de sódio fora, essa quantidade de sódio dentro da célula, potássio fora, potássio dentro. Essa é uma condição, esse quadro aqui, quando a gente olha para uma célula, se a gente pudesse olhar para uma célula, essa célula nos mostraria essa dinâmica de íons e substâncias. E essa condição é uma condição de homeostase para a célula, né? Então, quando a gente fala de homeostase, o que é homeostasia? Homeostasia é uma manutenção quase constante do meio interno. Então, tem uma variação, né? Mas essa variação ocorre dentro de uma faixa que a célula consegue controlar. Então, isso é muito importante para a nossa vida, né? Então, a gente só consegue estar vivo e manter-se saudável porque, em geral, cada célula do nosso corpo ela consegue manter a homeostasia. E aí nosso corpo também consegue manter uma certa homeostase. Existem algumas variáveis fisiológicas, né? Vamos colocar variáveis fisiológicas gerais do corpo, que são importantes elas terem homeostase, né? Elas se manterem constantes. É importante isso, porque se elas perdem a constância, significa que algo pode acontecer, ou vou apresentar algum tipo de doença, algum tipo de alteração que vai ocasionar algum tipo de manifestação não muito adequada para o corpo. Então, a homeostasia é a manutenção das condições quase constantes do meio interno da célula. E aí, Walter Cannon, que foi um dos idealizadores desse termo homeostase, né? Ele fala que é a manutenção de um meio interno constante ou inalterado. Esse constante ou inalterado é muito relativo, porque a célula vai sempre sofrer inúmeros estímulos, inúmeros fatores estressores vão estar sobre o nosso corpo e todas as células corporais, então elas vão tender a sair daquela condição de homeostase, mas o corpo tem que tentar reajustar aquela condição para que as células voltem àquela condição de equilíbrio, vamos dizer assim, tá? Então, para se manter esse controle, o corpo dispõe de elementos que são, basicamente, eu considero que são 3 elementos, tá? Nós temos os neurônios sensoriais, os neurônios associativos e os neurônios motores e o órgão efetor. Eu vou falar por que são 3, porque eu estou considerando que os neurônios é um elemento só. E eu chamo esses neurônios, eles fazem parte do sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Eles compõem esse sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O órgão efetor é o órgão que vai corrigir essa alteração que foi ocasionada por alguma coisa, né? E eu tenho um elemento que não se fala muito, mas que é o elemento essencial para que a homeostase seja quebrada, é o estímulo. Eu tenho que ter um estímulo, tem que acontecer alguma coisa nesse corpo para que haja uma alteração da homeostase e o corpo tente fazer a correção dessa alteração ocasionada pelo esse estímulo que aconteceu. E tem 2 formas que o corpo responde. Uma é a partir do feedback negativo, outra é a partir do feedback positivo. Mas já vou adiantar a vocês que 95% das respostas corporais para controle da homeostasia se dão por feedback negativo, tá?
Eu gosto de mostrar eu usava esse slide quando eu dava aula de fisiologia, para a gente poder entender como que é importante a relação de algumas questões, no caso de um peixe, né? E aqui no caso aqui, o exemplo é um peixe e a temperatura da água. E aí depois eu vou transformar esse exemplo no ser humano. Então a gente está vendo um peixe, um gráfico que mostra um peixe e a temperatura da água, que vai de 1 grau a 19 graus. Então a gente percebe o que? Aqui no eixo Y, aqui, ó, tem o tempo de sobrevivência em minutos. O que a gente percebe? Que se o peixe vive entre a temperatura de 1 grau, 2 graus até 19 graus, o tempo de vida dele, de sobrevivência dele, é máximo. Mas a partir do momento que ele sai dessa faixa aqui, ó, por algum motivo, os sistemas corporais dele de homeostase não conseguem compensar. Então ele diminui o seu tempo de vida. Pô, mas qual que é a relação disso com o ser humano? Ó, vamos pensar o seguinte. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina você vai subir o Everest. A gente está acostumado a viver numa temperatura média, né, de 29 graus aqui em Recife. Aí você vai subir o Everest. Tem dois fatores estressores no Everest. Primeiro, a temperatura é baixa. Segundo, a altitude. Ou seja, à medida que você vai subindo, o seu tempo de sobrevivência vai diminuindo. Se você viver aqui em Recife, né, guardadas as devidas proporções de estímulo, etc., você vai ter um tempo de sobrevivência maior. Mas se você for subindo para o Everest e a temperatura cair muito e a altitude também se elevar demais, o seu tempo de sobrevivência vai diminuindo. Tanto é verdade que as pessoas fazem esse tipo de esporte, né, que é um tipo de esporte, e não ficam muito tempo lá em cima. Algumas fazem até essa subida com auxílio de oxigênio, porque há uma necessidade do corpo de manter a quantidade mínima de oxigênio necessária para que a pessoa continue viva. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: existe uma zona de tolerância para todo ser humano, para todo ser vivo, na verdade, né? No caso do ser humano, existe uma temperatura adequada para a gente viver. E a gente vai tentar lutar. Lá no Everest, meu corpo vai tentar o tempo todo produzir calor. Então ele vai trepidar, ele vai contrair a musculatura, ele vai tentar gerar calor para que a gente consiga sobreviver. Só que o estímulo do frio lá é tão grande que nada que eu faça para aumentar o meu calor corporal eu consigo dar conta. Eu tenho muito mais frio do que a minha energia do que meu corpo é capaz de produzir calor. Então meu tempo de sobrevivência vai diminuindo. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, ou acharem que eu estou inventando isso, basta ver filmes sobre Everest. E eles vão mostrar que o tempo de subida, geralmente acompanhado por paradas, né? E geralmente a pessoa fica muito pouco tempo lá em cima. É para tirar uma foto, colocar uma bandeira e descer rapidamente, porque o frio e a altitude estão muito aquém do que o corpo pode suportar por muito tempo. Então existe um tempo de sobrevivência e esse tempo de sobrevivência fica diminuído nessas regiões extremas, ok? Então é o caso do peixe aqui, como o exemplo do peixe. Existem alguns fatores que são fundamentais para a vida do ser humano, né? Então, de maneira geral, regulação das concentrações de oxigênio e dióxido de carbono, elas são importantes. A gente tem que saber quanto que eu tenho que, o corpo tem que saber quanto que eu estou inalando, né, ou inspirando de oxigênio, se esse oxigênio que eu estou inspirando está nutrindo a célula. E é muito interessante isso, quando a gente faz atividade física, por algum motivo, né, a gente vai ver lá na frente no sistema cardiovascular, existe uma teoria chamada teoria da demanda de O2, que faz com que a gente
aumente a circulação. Para aumentar a circulação e aumentar o aporte de oxigênio, eu tenho que respirar mais rápido, né? E para eliminar o CO2 que está sendo produzido na célula, também tem que respirar mais rápido. Então, essas concentrações no repouso, elas são controladas e também no exercício também são controladas. A regulação da pressão arterial, né? A gente tem mecanismos de controle da pressão arterial, a gente tem mecanismos de controle da temperatura corporal e a gente tem mecanismos de controle da glicose sanguínea. São alguns dos exemplos de elementos ou variáveis importantíssimas para a homeostase. O meu corpo tem que manter essas variáveis aqui dentro de uma faixa estreita de oscilação que permita que eu viva tranquilo, né? Se eu perder o controle da glicose, a minha glicose vai ficar alta, ela vai ficar muito baixa. E isso não é muito legal para o corpo humano. Se eu perder o controle da temperatura, eu vou ter uma hipertermia ou uma hipotermia. Se eu perder o controle da pressão arterial, eu vou ter uma hipotensão arterial ou uma hipertensão arterial, né? Então, esse controle é um controle fino e ajustado. E como é que é esse controle? Basicamente, esse controle se dá a partir desses elementos aqui. Então, se a gente imaginar que esse estímulo ele é algo constante na nossa vida, durante todo o tempo a gente tem estímulo, né? Então, durante todo o tempo, o nosso corpo vai tentar controlar as nossas variáveis fisiológicas para a manutenção da homeostase. Mas eu gosto de dar exemplo da temperatura, porque o da temperatura é quase que unânime a gente afirmar que a temperatura ideal do nosso corpo ela está entre 36,2 e 36,5. Quando está muito quente, né? Então, se o estímulo é de muito calor, eu tenho receptores corporais que são chamados de termorreceptores, que o nome já não é à toa, eles são receptores de temperatura, eles percebem essa alteração do corpo, da temperatura corporal, e aí, em comunicação com o sistema nervoso central, nesse centro de integração aí, a partir de neurônios associativos, ele interpreta a informação e manda a informação para os efetores. O que a gente faz quando a gente está com o corpo quente? A gente aumenta a sudorese, busca beber água para refrescar ou tomar um banho para refrescar o corpo, né? A gente faz vasodilatação periférica e aumenta a circulação, porque com o aumento da circulação a gente começa a perder calor por convecção, tá? Então, esse mecanismo seria um mecanismo para perder calor. Agora, se está frio, que não é o caso de Recife, mas é o caso de Minas, por exemplo, se está muito frio, a primeira coisa que eu faço quando o estímulo é de temperatura baixa é botar agasalho, porque o agasalho vai tender a manter a temperatura corporal. O calor que eu produzir pelo meu corpo não vai tender a expandir pelo ar. Só que se tiver muito frio, vai acontecer. Então, esse sensor percebe, vai lá no centro de integração, passa a informação para o centro de integração, o sistema de integração manda para o efetor e aí dispara piloereção, que é o pelo ereto, para diminuir a possibilidade de contato, se você estiver sem roupa ou sem blusa, por exemplo. Então, tem piloereção, a ereção dos pelos, porque você evita que o vento bata direto na sua pele. Você se encolhe, até um movimento mecânico de encolher, passar a esfregar a mão nos braços, contrai a musculatura para gerar calor e agasalha, né? E produz alguns hormônios que aumentam a temperatura corporal e aumentam o metabolismo, né? Tanto que até existem algumas crenças que no frio a gente emagrece e tal, né? Então, aumenta o dispêndio energético? Aumenta, mas não é nada que provoque um emagrecimento e seja melhor, né, a gente passar frio.
Existem vários estudos sobre isso e recentemente até dei uma entrevista sobre essa questão. Aumenta em torno de 5%, mas não é nada que promova o emagrecimento, porque também no frio há uma tendência de a gente comer mais, né? Então, não tem muita relação com o emagrecimento geral. Tá ok? Então, é muito importante entender esses elementos aqui, porque basicamente esses elementos são os que eles funcionam para qualquer controle homeostático. Eu tenho um estímulo, eu tenho um receptor que percebe a alteração desse estímulo, eu tenho um centro de integração que processa o que está acontecendo, que recebe essa informação do receptor sensorial. Essa integração processa e manda as informações para o efetor para corrigir o estímulo. Por que é feedback negativo? Porque eu tenho aumento da temperatura e meu corpo reage para diminuir a temperatura corporal. Se eu tenho diminuição da temperatura, meu corpo reage para aumentar a temperatura corporal. No caso de feedback positivo, é o parto, onde a mulher ela entra em trabalho de parto e aí a produção, quanto mais contração, mais se produz hormônio para ajudar na expulsão do feto, então é um caso de feedback positivo, tá? Mas são raros os casos de feedback positivo na fisiologia humana. Então a gente termina por aqui essa primeira unidade. Na próxima unidade nós vamos falar especificamente da célula e do seu potencial de ação e potencial de repouso, para tentar entender como que acontece esse contato, né, entre o receptor e o sistema de integração e o efetor. Como que se dá essa comunicação? Essa comunicação é por... Como que é? A gente sabe que é sinal elétrico, mas como que é esse sinal elétrico? É isso que a gente vai falar na próxima aula. Um abraço, até mais.